Bom dia, amada Igreja Batista no Pacaembu. Bom dia a todos os queridos e queridas que participam conosco nesse canal. Que a graça e a paz esteja derramado sobre todos vocês. Esta é a nossa oração. Hoje nós vamos dar continuidade àquela nossa série de estudos a respeito dos ensinos de Jesus. Nós já vimos a respeito da justiça, que excede muito a dos escribas e fariseus, e ainda veremos alguns aspectos com relação a esse ensino de Jesus. Hoje gostaria de ler a passagem que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Agora, a partir do versículo 16 até o versículo 18, diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Aqui, então, nós vemos três aspectos da prática piedosa dos judeus, do povo de Israel, dos judaizantes, poderíamos dizer, dos praticantes do judaísmo. E quais são as três práticas que eles prezam, as três práticas fundamentais da religião judaica, dos princípios do povo de Israel? São elas a esmola, a oração e o jejum. Interessante que Jesus pega esses três fatores aqui, estas três práticas, e ele mostra aquilo que vai na prática dos religiosos. Ainda Jesus está se referindo, ele está falando para os discípulos, mas ele está dizendo para os discípulos: não vivam do jeito que vivem os religiosos, os mestres da lei, os fariseus. E Jesus estava trazendo o ensino de como ele queria que fosse a vida dos seus discípulos, de como ele queria que fosse a prática piedosa dos seus discípulos. A grande pergunta que se faz aqui, dentro desta passagem que nós lemos,
dentro destas três práticas é o seguinte, é a seguinte, nós vivemos em função de quem? A nossa prática religiosa é voltada para quem? Ainda é derivada desta mesma pergunta. Ainda dentro desta própria pergunta, nós temos vivido uma vida de religiosidade ou uma verdadeira espiritualidade. E Jesus estava mostrando para aqueles discípulos, para os seus discípulos, qual é a verdadeira natureza da prática piedosa do discípulo. Ele deve viver uma vida de devoção. E não como os religiosos, uma vida de ostentação. Daí surge esta outra pergunta. Nós estamos vivendo uma vida de ostentação ou uma vida de devoção? Então nós temos que ressaltar alguns aspectos importantes, fundamentais do ensino de Jesus que saltam nesta passagem. Primeiro, é a recomendação de Jesus. Ele diz assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então Jesus estava falando, tenha cuidado de como você vive a sua vida religiosa, digamos assim. Tenha cuidado para que direção você está levando a sua espiritualidade. Há um livro de Harold Segura, um pastor, esqueci a nacionalidade dele no momento, mas é um pastor batista, e que diz para que serve a espiritualidade. E o pastor Harold Segura, ele dá uma direção no seu livro de que a espiritualidade, ela se reverte para o reino de Deus. Então, a nossa espiritualidade é voltada para o reino de Deus. É essa a premissa do seu livro. Então, para que serve a nossa espiritualidade? Tem pessoas que vivem uma vida de espiritualidade e, aliás, alguns creem que algumas pessoas são espirituais, digamos assim. Vivem a sua religiosidade e ela se manifesta em determinados aspectos. Aqui ele diz assim, tenham um cuidado especial, tenham o cuidado de não viver a sua prática espiritual, a sua religiosidade diante dos outros, mas sim diante de Deus. Se vocês viverem esta religiosidade de ostentação, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai. Não terão nenhuma recompensa de Deus. Então, algumas pessoas admiram os religiosos por causa das suas práticas. A grande pergunta é: quem está admirando a nossa religiosidade? E para onde a nossa religiosidade está voltada? Jesus mostrava que eles,
escribas, os fariseus, eles viviam estas três práticas fundamentais da esmola, da oferta de caridade, oferta de benevolência. Eles viviam a sua prática de oração e eles viviam também a sua prática do jejum voltadas não para Deus, mas para os homens. É possível isso? É possível nós vivermos uma religiosidade que não tenha a direção de Deus, que não seja para Ele e por Ele, mas que seja para os outros? Jesus mostra que é possível. Jesus mostra que isto não só era possível, mas era o que eles faziam. E Jesus, ele cita aqui uma palavra que só Jesus mencionou esta palavra, este termo, mais de 17 vezes nós vemos aqui nos evangelhos. É a palavra hipócritas. Hipócritas. Ele diz aqui, tanto na questão da esmola, como na questão da oração, como na questão do jejum. Jesus chama aos religiosos de hipócritas. O que significa esse termo? Esta palavra hipócritas, ela vem do grego, que inicialmente ela significava um ator que representava uma peça teatral. Hipócrita é uma pessoa que faz uma performance, ela atua, um ator. E Jesus estava dizendo, não seja um ator diante dos homens, é isso que ele diz. Esta palavra hipócrita depois se reverteu na questão de você ser alguém dissimulado. Alguém falso, que não corresponde com a verdade ou com a realidade. Um hipócrita, um farsante, um ator que está representando um papel. Ele diz aqui para os discípulos, não representem um papel religioso. Não hajam como atores na vida espiritual, através das suas práticas, através de ajudarem aos outros, através das suas orações, através do seu jejum. E aí Jesus, ele nos mostra outra coisa aqui, um outro aspecto. O ator, ele quer aplausos. O ator, então, ele está atuando dentro de um cenário, dentro de um palco, de um campo de atuação, e geralmente a sua atuação não é particular, mas a sua atuação ela é para ser vista e para ser aplaudida. Os atores gostam do reconhecimento do seu trabalho, e eu estou aqui não chamando atores de hipócritas, eu estou dizendo que o resultado natural de alguém que desempenha um papel, ele gosta de receber o reconhecimento, ou ele gosta que as pessoas reconheçam aquilo que ele faz até, mas eu não posso faltar com a verdade com relação aos atores. Eles iriam aqui me recriminar por essa fala, porque eu reconheço que os atores querem trazer uma mensagem. Os atores, através dos seus papéis, querem fazer com que as pessoas reflitam, querem fazer com que as pessoas se voltem para algum aspecto, para alguma realidade, para que as pessoas raciocinem
Eles querem trazer as pessoas à reflexão e até mudança de suas práticas. E então os atores, através de suas encenações, levam as pessoas a despertarem alguns pensamentos, ou também, através da sua atuação, eles despertam das pessoas alguns sentimentos, ou de alegria, ou de tristeza, o que quer que seja. Mas quando Jesus chama os fariseus, os religiosos, de hipócritas, ele não está mostrando esse aspecto da sua atuação. Porque a atuação destes hipócritas, digamos assim, estava voltada tão somente para eles. Eles queriam aplausos para eles. E Jesus diz assim, a recompensa deles eles já receberam. Eles já são admirados pelos outros. Olha como eles ofertam, olha como eles dão ajuda, como eles ajudam aos outros. Olhem como eles são devotos, como eles oram. Olhem como eles vivem uma vida de fervor, de oração. Olhem como eles praticam o jejum. Olhem só, eles estão praticando alguma abstinência para que Deus possa atendê-los. Olha que pessoas devotas. E Jesus recrimina isto. E Jesus discrimina este ato, essa atitude. E aí Jesus nos mostra uma outra verdade preciosa. Jesus nos mostra a justiça que só Deus vê. E a justiça que só Deus vê, a justiça que não é praticada exclusivamente para os outros e para para a sua alegria pessoal, para digamos assim, para a sua vaidade, para com a sua própria vaidade, a devoção que você pratica voltada única e exclusivamente para Deus e voltada para os outros por causa de Deus, é a verdadeira prática, a verdadeira devoção que só Deus vê. Deus olha e observa. E aí Jesus diz assim, quando eu lhes garanto que os hipócritas receberam as suas recompensas, mas quando você der esmola, quando você ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, discretamente. Não ponha a sua ajuda nos holofotes ou no outdoor. Não toque trombone ou trombetas, como ele diz aqui, para dizer que você está fazendo alguma coisa. Mas você faça isso sabendo que é algo que é praticado pelo amor a Deus e através do amor de Deus que flui em você. Aí ele diz aqui, o seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Da mesma forma, ele fala aqui a respeito da oração. Não faça uma oração para ser visto pelos outros. Uma oração com expressões corretas, uma oração bonita, uma oração elaborada, mas faça uma oração do coração. E, aliás, aqui Jesus não está recriminando a oração pública. Jesus não está recriminando aqui as pessoas que dão alguma forma de ajuda e os outros veem isto de acontecer. Não é isto que Jesus está falando. Jesus não está falando para você ajudar quando ninguém estiver vendo apenas, mas ele diz, seja discreto.
Ajude alguém pelos verdadeiros motivos, pelas verdadeiras motivações. Ore, ore em secreto, porque os religiosos, eles tinham seus horários de oração, eles tinham até a sua direção. A palavra de Deus nos mostra, por exemplo, das orações de Daniel, que ele abria as janelas e elevava a sua oração. Eles oravam voltados para o templo, tinham os locais específicos de oração, a oração no templo, a oração pública, a oração em que eles se prostravam em determinados momentos, aonde eles estivessem, eles se ajoelhavam para orar. Então, as práticas de oração estavam voltadas para alguns desses aspectos, ou para as horas específicas de oração, ou para o lugar específico de oração. Geralmente um lugar público, geralmente um lugar específico, o templo. Jesus falou: minha casa será chamada casa de oração. O templo era considerado pelos judeus como casa de oração. Mas Jesus mostrou também que isso tinha sido descaracterizado. Então Jesus olha para as nossas verdadeiras motivações. E Jesus está mostrando qual é o verdadeiro e sagrado lugar da oração. Aqui ele diz: você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Não precisa dizer para ninguém: olha, dá licença, eu vou sair para orar. Eu vou para o meu quarto para orar. Faça isso discretamente, faça isso sem alarde. E aqui Jesus está mostrando um novo lugar sagrado da oração. Jesus está mostrando um novo momento da oração. Jesus está mostrando a dimensão que ele mostrou para a mulher samaritana. Quando Jesus falou para a mulher samaritana, quando ela lhe perguntou em que lugar devemos cultuar, adorar a Deus, é neste monte de Jerusalém? É no monte de Gerizim? É no templo de Jerusalém ou é no nosso templo em Samaria? Qual é o verdadeiro lugar que nós devemos orar? E Jesus disse que chegaria a verdadeira hora de que os verdadeiros adoradores adorariam a Deus em espírito e em verdade, ou seja, lá no seu secreto, em espírito no seu interior e de forma verdadeira. Jesus falou que não haveria necessidade, chegaria o tempo através dele, e que não haveria necessidade de horários específicos, de lugares específicos, de situações específicas, de orações específicas. Mas entra no seu quarto, ore, entra num lugar, o quarto aqui, não torne isso uma lei, é o meu quarto lugar da oração. Não torne isso uma regra. Jesus está dando aqui como um exemplo. Vá para um lugar, se recolha. O quarto de Deus é a criação, a própria criação. Você pode estar em um parque, você pode estar dentro de um ônibus, orando em secreto para teu pai. E o teu pai que está olhando para você lá, em secreto, te recompensará. E com relação ao jejum, a palavra jejum, no Antigo Testamento, significa afligir a alma. A palavra jejum em si significa uma dieta, uma abstenção, não comer. Jejum, tecnicamente, significa eu me privar de algum alimento,
eu me privar de algumas horas de sono, eu me privar de alguma necessidade física. Então, é não comer, não beber água, tipo até o apóstolo Paulo fala em alguns momentos que você quiser orar, uma abstinência sexual de um casal para motivos específicos para a sua devoção diante de Deus, alguma situação assim. Ou você ter alguma forma outra de jejum, você devotar um dia que você fale, nesse dia eu vou me privar das redes sociais. Tem pessoas que teriam crise de abstinência se deixarem de praticar, de estar um dia na rede social. Nós estamos falando aqui de alimento, de jejuar, e aí hoje jejum é sinônimo de dieta, de saúde, aí eu praticar o jejum para a saúde do meu corpo, mas aqui Jesus estava falando do jejum para a sua saúde na fé, para a tua vida com Deus. E ele estava falando também, faça isso discretamente. Faça isso não com cabelo despenteado, não com mau hálito, não com sua barba por fazer. Eu não estou falando daqueles que usam barba, deixam a barba. Hoje é outra situação, como vocês podem ver. Aqui a minha barba não está ligada ao jejum. Mas ele diz aqui, não encene novamente, não seja um ator, não tenha uma cara de quem está jejuando, está passando fome por causa da sua vida religiosa com Deus. Aliás, o jejum ganhou outro sentido com Jesus. Jesus está dizendo aqui, se por acaso jejuares, não. Jesus está dizendo, quando vocês jejuarem, quando ofertarem, quando orarem, ele não está nem tratando de uma condicional. Quando vocês fizerem isso, o jejum, como dissemos, no Antigo Testamento significava afligir a alma. Ele era usado como um momento nacional, tipo no dia da expiação, no dia do perdão, que é o chamado Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Então eles praticavam o jejum. O jejum era praticado então por alguns motivos, por alguns aspectos, e para o judeu o jejum ele até tinha um motivo de sacramental, jejuar para efeito de salvação, para obter justiça da parte de Deus para a sua vida. Então, Jesus, ele inverteu toda essa situação. Ainda Jesus, com relação ao jejum, ele disse assim, para aqueles religiosos que falavam, seus discípulos não jejuam? Vocês vivem aí uma vida de festa, de alegria, não afligem sua alma, não jejuam? E Jesus falou, pode alguém jejuar numa festa de casamento, quando o noivo está presente? Ele diz, vai haver dias que vocês terão que jejuar. Mas enquanto está presente o noivo, é dia de alegria, é dia de festa. E Jesus veio trazer a alegria e a festa através das boas novas, das bem-aventuranças. Através de Jesus chegou a salvação. Então você não jejua para ser salvo. Você não oferta esmolas para ser salvo. Você não ora para ser salvo. Você jejua, você oferta, você ora porque você foi alcançado pelas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo.
Estou falando isso para aqueles que se entregaram para Jesus, que entregaram sua vida para Jesus. E que a partir de Jesus têm as suas práticas religiosas, as suas práticas devocionais, que vivem não por ostentação, que desenvolvem não uma religiosidade, mas que desenvolvem uma espiritualidade verdadeira, a vida secreta recompensada por Deus. E quais seriam estas recompensas? Ele não diz quais são. Porque nós temos que dizer quais são as recompensas? Nós não sabemos. Mas podemos ter alguns elementos que a palavra de Deus nos diz. A esmola como um fator de serviço a Deus, de servir a Jesus. Não de se servir através da esmola. A esmola é para ajudar alguém. Esta palavra é depreciativa. Esmola virou símbolo de dar alguns centavos, alguns reais para alguém, de alguém pedir na rua e você dá. Mas ela tinha um sentido mais profundo do que esse. A esmola está ligada que é um ato de benevolência, um ato de misericórdia. Não deve se resumir a uma simples esmola, a uma ajuda parcial que eu dou para alguém, mas significa atender aos pobres e aos necessitados, dentro das suas necessidades. Foi nisto que se reverteu a salvação dos primeiros cristãos. Lá o livro de Atos, no capítulo 2, mostram que eles tinham tudo em comum. E as suas práticas eles viviam nas orações e no partir do pão. E eles tinham tudo em comum, nada era exclusivamente seu. Mas à medida que alguém tinha uma necessidade, eles davam daquilo que eles possuíam para ajudar ao outro. E eles não faziam isto para serem vistos. Mas o interessante é que a passagem diz que através dessa prática de devoção, que eles viviam pelo temor a Deus, porque lá no livro de Atos diz que em cada alma havia temor. Eles faziam por temor. Havia devoção, havia o cultivo da vida em secreto. Eles cultivavam aquela devoção para com Deus. E esta devoção se expressava. Eles caíam na graça das pessoas. Isto se revertia em salvação. Pessoas se voltavam para Deus e não para elas. O texto diz que eles caíam na graça do povo e Deus ia acrescentando dia a dia aqueles que iam sendo salvos por uma devoção pessoal, por verem uma espiritualidade viva e marcante. O que as pessoas têm visto na nossa vida? Uma espiritualidade que é o cultivo da nossa vida lá em secreto com Deus, da nossa devoção, de nos alimentarmos de Deus no nosso interior, e que se manifesta exteriormente. Jesus disse isso. Nós somos sal da terra, luz do mundo. A nossa devoção não tem como ser escondida, não tem como ser encoberta, mas nós não devemos viver uma religiosidade de aparências. Você tem vivido uma vida de aparência, uma vida para os outros, uma vida de ostentação.
para que os outros vejam quem você é, o que você tem, para que os outros lhe admirem? Ou você vive aquela vida secreta que lhe traz força para viver, que lhe faz tomar as atitudes, que lhe faça se voltar para as pessoas, para ajudar aqueles que necessitam, que lhe faça sustentar uma vida de oração, de orar por aquilo que você está vendo, como Jesus nos ensinou, orarmos até pelos nossos inimigos, orarmos pela nossa nação, a situação crítica em que ela está vivendo. Mas veja a situação crítica que nós estamos vivendo, não pensando especificamente o candidato que eu escolher vai dar jeito na nação. Olhe e chore e lamente a situação crítica que está vivendo a nação a partir dos próprios religiosos, a partir da própria direção que os religiosos estão mostrando, estão tomando. Lamente e chore. Chore no seu quarto, jejue. Se for necessário um jejum de você chorar, que não seja um choro que as pessoas estejam vendo o seu choro, mas chore lá em secreto no seu quarto. Ou se alegre lá em secreto no seu quarto. Ou peça a Deus a força para viver diante das suas limitações, das suas fraquezas. Alimente a sua vida oculta. Se Deus lhe fortalecer lá no íntimo, lá no oculto, talvez seja esta a recompensa. Qual recompensa? Ah, se eu ajudar alguém, Deus vai me fazer prosperar. Será que é essa a recompensa que Jesus está dizendo? Ah, se eu jejuar, Deus vai se voltar para mim e vai me favorecer porque eu estou jejuando. Será que é isso que Jesus está dizendo, que é a recompensa que Deus tem a dar? Ah, se eu orar para que Deus me atenda, Ele vai me responder. Aqui, Jesus está falando daquela vida, daquela força para com Deus, que é cultivada no nosso íntimo. O que você faz em segredo? Você cultiva a vida com Deus? Ou você vive uma vida privada, afastada de Deus? Qual é o efeito da tua vida para a sua vida que se manifesta através daquela vida que você alimenta no seu oculto, no secreto? No secreto você alimenta uma vida com Deus? Ou no secreto você se alimenta de outras fontes? Isso vai, mais cedo ou mais tarde, se manifestar na sua vida. Jesus nos ensina aqui a verdadeira força, a vivermos uma vida firmada na verdadeira força interior. Jesus nos ensina que vivermos uma espiritualidade, não uma religiosidade. Jesus nos ensina aqui viver uma devoção, não uma ostentação. É isto que Jesus nos ensina. É esta a verdadeira vida do discípulo. É nisto que se manifesta a verdadeira religião. Como nos diz Tiago, o apóstolo Tiago, que diz que a verdadeira religião, ela consiste no conseguir refrear a sua língua, não se contaminar com a corrupção deste mundo e ajudar aos órfãos e às viúvas dentro das suas necessidades.
O profeta Isaías nos mostrou que o verdadeiro jejum é libertar as pessoas do jugo opressor. O verdadeiro jejum é atendermos as pessoas nas suas crises, nas suas dores e nas suas aflições. E isto não para uma religiosidade no outdoor, na imprensa, seja lá onde for, mas isto lá, na prática da nossa vida, como nos disse Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu lhes mostrarei. Porque eu tive fome, vocês me deram de beber. Eu tive sede, eu tive fome, vocês me deram de comer, perdão. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive sem roupa, vocês me deram o que vestir. Eu estive enfermo, vocês trataram de mim. Eu estive preso, vocês não me abandonaram. E aquelas pessoas perguntaram para Jesus, mas Senhor, quando nós lhes fizemos isto? Ele falou, quando vocês fizerem isto a algum pequenino, e é algo que faça parte da sua vida em secreto, da sua vida discreta, da sua vida oculta, que não sejam as pessoas que estejam vendo, mas eu estou vendo. Quando vocês fizerem para umas pessoas dentro destas suas situações e necessidades, para os meus pequeninos, a mim vocês o fizeram. Há um culto que só Jesus vê. Há uma vida que só Jesus vê, ninguém mais vê. É essa que devemos cultivar. Aqui, concluindo, esta palavra preciosa, esse ensino precioso de Jesus, eu gostaria de mostrar o exemplo que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nos 4 primeiros versículos, quando Jesus fala de uma viúva pobre. Ele diz assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de ofertas. Ele viu também uma viúva pobre colocar as suas 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus, a passagem, essa mesma passagem diz que Jesus chamou próximos, assim, chamou para perto os seus discípulos, e para que eles observassem aquilo que só ele via. Porque o que as outras pessoas observavam e o que as outras pessoas elogiavam, exaltavam, aquelas pessoas ricas que davam grandes somas de dinheiro e eram admiradas. Mas Jesus estava vendo algo que só ele tem a capacidade de ver. Jesus estava vendo algo que ninguém consegue ver. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para aquela viúva e disse, olha, aquela viúva, ela deu tudo o que possuía. Ela prestou uma verdadeira devoção. Ela colocou na caixa de ofertas ajuda para outros pobres e ela deu essa oferta da sua própria pobreza. Ela prestou aquele culto e secreto, ela fez a sua prática secreta, que ninguém estava vendo, mas que ele, Jesus, vê.
e chamou a atenção dos seus discípulos para isso. E aqui no texto de Lucas, várias vezes fala, Jesus olhou e viu. Ele viu ricos colocando suas ofertas. Jesus olhou e viu a pobre colocando a sua oferta, fazendo a sua ajuda. Só Jesus olha e vê as nossas verdadeiras motivações do coração. Não é necessário dizer mais nada diante disso. Apenas posso terminar com a pergunta: você está vivendo uma religiosidade ou você está vivendo uma verdadeira vida de piedade, uma vida de prática cristã, humana? Você está cultivando, está alimentando a sua vida externa? Ou você está sendo alimentado a sua vida interna? Que Deus nos abençoe e que esta passagem, este ensino, nos ajude a nos enxergar. Nos ajude não a olhar para o fariseu ou para a viúva, mas nos ajude a nos enxergar aquilo que nós verdadeiramente temos cultivado, de que forma temos vivido. E é dessa forma que eu gostaria de orar nesse momento. Oremos então. Senhor Deus e Pai amado, nós, Senhor, estamos diante de Ti, aquele Deus que tudo vê, aquele Deus que sabe das nossas verdadeiras motivações e intenções do coração. Ó Senhor, o Senhor sabe de que forma nós temos sustentado a nossa fé, vivido a nossa fé, demonstrando ou vivendo a nossa ou espiritualidade ou religiosidade. Senhor, o Senhor verdadeiramente sabe se nós estamos vivendo uma vida de ostentação, de aparência, para sermos admirados, ou se nós temos recebido, ó Pai, o Teu favor, se nós temos recebido a Tua verdadeira recompensa. Senhor, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos farsantes, atores, hipócritas. Senhor, perdoa-nos por nossas hipocrisias e dissimulações. Senhor, que no nosso momento a sós contigo, mesmo em meio à multidão ou aonde nós estivermos, que nós possamos alimentar a nossa devoção para contigo. Que as nossas orações estejam voltadas para fortalecer, ó Pai, a nossa devoção para contigo, para que o teu amor possa fluir em nós. E que este amor teu fluindo na nossa vida, Pai, possa se manifestar em ajuda aos outros, em serviço para ti, ó Senhor. Que nós possamos não nos servir, mas que nós possamos te servir, Pai, indo em direção a quem necessita do teu serviço, da nossa ajuda, da tua ajuda. Ó Pai, que nós possamos cultivar uma vida interior e nos abster daquilo que nos afasta de ti e termos momentos, ó Pai, de alimentarmos a nossa alma de Cristo, de nos alimentarmos da Tua palavra, de nos alimentarmos de Ti, e que para isso, se for necessário, privações para que nós possamos estar voltados apenas para Ti, que nós possamos praticar o nosso jejum, seja ele qual for. Pai, no nome de Jesus,
nós te pedimos, ó Pai, e desejamos ter a tua recompensa. Desejamos, ó Pai, te agradar. Desejamos, ó Pai, fazer aquilo que te agrada. A tua vontade, assim na terra como nos céus. É esta oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o desejar.